Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa série de lições sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 de Apocalipse, que o autor coloca como título O Início da Visão. Vamos descobrir como João ele fica sabendo a respeito de tantas coisas que iriam acontecer a partir da história dele até o fim dos tempos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado por mais essa lição que vamos estudar. Te pedimos a tua sabedoria para que possamos compreendê-la, mas não apenas compreendê-la, mas colocar em prática em nossas vidas. Abençoe a todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Imaginem que nós todos, eu e vocês, estivéssemos num teatro, sentado numa cadeira, e na frente nossa estivesse o palco, as cortinas fechadas, e ali nós estivéssemos esperando começar uma peça. Então as cortinas se abririam e diante de nós apareceria o palco e a peça seria representada. Foi mais ou menos o que aconteceu com João. Jesus, o apresentador, ele apresenta para João uma visão do céu, não de um teatro, mas do céu, e João tem essa visão e passa para nós esta visão. A nossa lição fala desse início desta visão. E no início dessa visão, a primeira coisa que a gente observa no texto é o objetivo dela. O texto diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe aqui para que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. É interessante que João diz que ele não somente vê uma porta, mas a mesma voz que falou antes com ele, fala para ele subir para ele ver. E o texto é claro, o objetivo é ver aquilo que aconteceria depois das primeiras coisas. A referência é as coisas que iriam acontecer depois das primeiras visões que ele teve. Então, esse era o objetivo da visão. O texto fala que no versículo 2, imediatamente, diz o texto, eu me achei em espírito. Então, essa visão que João teve foi uma visão muito semelhante à visão dos profetas no passado. Talvez se assemelhe à visão de Isaías no templo, à visão do profeta Ezequiel, as visões de Daniel são semelhantes a estas visões, em que não é uma visão física, mas uma visão espiritual, uma visão como se fosse estivesse além do nosso esforço físico de ver. E João ele tem essa visão. E nessa visão, a primeira coisa, depois de mostrar o objetivo dela, que era mostrar o que ia acontecer, ele começa então vendo o trono de Deus,
No versículo de número, no versículo de número 2 em diante, diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E no versículo de número 3 diz assim: e esse que acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Então a gente observa que a primeira visão que João tem depois de entrar naquela porta é a visão do trono de Deus. E ele não faz assim uma descrição de quem estava sentado no trono em termos antropomórficos. Ele faz uma visão usando coisas preciosas, pedras preciosas. Ele utiliza 3 pedras. Ele utiliza a pedra de jaspe, o sardônio e a esmeralda. E ele mostra dessa forma, falando da preciosidade daquele que estava assentado sobre o trono. Ele usa essas pedras e provavelmente tenha um sentido além de simplesmente a pedra em si, a preciosidade da pedra. O jaspe era uma pedra branca, então é provável que João estivesse mencionando a pureza daquele que estava sentado no trono. A pedra sardônio era uma pedra vermelha, provavelmente estava falando da justiça daquele que estava sentado no trono. E a esmeralda era uma pedra verde, e provavelmente, e pela figura utilizando o arco-íris, ele estava falando da graça e misericórdia daquele que estava assentado no trono. Então, esses 3 aspectos de Deus são realçados nessas 3 pedras. Além disso, é realçado no encontro que ele tem ali com o trono de Deus. É realçado o que saía do trono. No verso 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, aqui está realçado o juízo de Deus. É um trono também de juízo. É um trono de graça, é um trono de misericórdia, e a graça e a misericórdia se manifestaram na pessoa de Jesus, mas é um trono de juízo. O juízo ainda estava por vir. Também é apresentado ali diante do trono, no versículo de número 6, é apresentado um mar como de vidro, como de cristal, né? É transparente. Está falando ali da transparência de Deus, da pureza de Deus. O mar também de vidro dá a ideia de separação, de que Deus ele está muito além, né? Está além de nós. E para chegarmos à presença dele, claro, somente através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua pureza. Então essa é a visão que ele tem do trono de Deus. É importante nesta visão para nós ver como Deus ele é soberano, como Deus é glorioso e como nós, como pessoas que nos aproximamos dele, precisamos ser reverentes, precisamos ser puros, ser justos, ser pessoas alcançados pela graça e misericórdia dele. Mas além da visão do trono, né, que mostra Deus soberano, nós temos a visão do séquito, né, do séquito celestial. Além de João ver o trono de Deus, ele vê ainda alguns outros elementos aí, que ele descreve da seguinte maneira:
No verso 5, ele fala de tochas de fogo. Olha aí, verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Agora vai falar desse séquito que está diante do trono. Então, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há intérpretes que dizem que esses 7 Espíritos são anjos, são seres espirituais. Mas a melhor interpretação é que esteja se referindo à pessoa do Espírito Santo. Então aí nós vemos a presença do Espírito Santo aí ao lado do Deus Pai, está a presença também do Espírito Santo. E também está aí, né? A gente observa, estão aí também os 24 anciãos. O verso 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aqui nós temos esses 24 anciãos. Quem seriam esses 24 anciãos? Nós podemos dizer que são seres celestiais. Há quem diga que esses 24 seja o dobro de 12. Os 12 representam, né, representariam ou lembrariam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Judá e os 12 apóstolos. É complicado a gente dizer que é esta representação. Talvez seja melhor a representação dos crentes da Antiga Aliança e dos crentes da Nova Aliança. Antiga Aliança, as 12 tribos, e a Nova Aliança, os 12 apóstolos. Talvez seja melhor, mas o importante é que a gente observe que são seres celestiais, né? Diz o texto que eles estão assentados em tronos, então que eles tinham certo poder, né? Poder de julgamento, né? Eles tinham certo poder de julgamento. E além destes 24 anciãos, também haviam 4 outros seres. O versículo de número 6 fala sobre esses 4 outros seres. Diz o texto: há diante do trono um como mar de vidro, semelhante a cristal. Também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. No verso de número 7, descreve esses seres, diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro ser com rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Estes seres viventes, nós podemos dizer que também são seres celestiais. Este texto faz a gente lembrar, né, as visões que tiveram Isaías e o profeta Ezequiel. Então, na visão do profeta Ezequiel aparecem seres que têm essas aparências aqui, né, do texto sagrado. Então, nós podemos dizer que esses 4 seres são também seres espirituais, são anjos. E a representação, é possível que seja a representação terrena do que foi criado por Deus, né? Dos seres domésticos relacionados com o novilho, aqui no texto, dos seres selváticos, do leão, dos seres que voam, né, a águia, e do ser que tem a imagem, que recebeu a imagem e semelhança de Deus, o ser coroa da criação de Deus, o homem. Em suma, são seres angelicais, são seres celestiais, a semelhança de anjos,
né? Semelhança de anjos que estão presentes aí na corte, né? Que fazem parte desse séquito celestial visto por João. E a partir daí, né, a partir dessa parte da visão, acontece uma terceira parte da visão. É a visão da adoração. E a partir do verso 8 até o verso 11, nós temos esses 28 seres adorando a Deus. Os 24 anciãos e os 4 seres celestiais. Diz assim o texto: os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheias de olhos. Ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Depois desses 4 seres que proclamam a santidade de Deus, a semelhança dos seres que proclamaram a santidade de Deus no encontro com Isaías, lá no templo, nós temos os 24 anciãos. E o verso 9 diz assim: quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa de tua vontade vieram existir e foram criadas. Então aqui a gente tem a visão de João da adoração, ali com Deus sentado no trono. E é interessante o aspecto dessa adoração é que eles adoram a Deus devido, primeiramente, o que Deus é. Né? O texto diz que Deus é santo, 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 3 vezes santo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é e também havia de vir. Então, Deus era adorado por aquilo que ele é. E também devido àquilo que Deus fez. Na adoração, no versículo de número 11, diz que Deus é digno de glória, Deus é digno de receber glória, de receber honra, de receber poder, porque ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por ele. Então Deus é digno de adoração por aquilo que ele fez e por aquilo que ele faz. Então muitas vezes a gente afirma que adora a Deus só por aquilo que Deus é, mas isso não é correto. A gente adora a Deus pelo que ele é e a gente adora a Deus pelo que ele faz. Né? Você e eu, nós adoramos a Deus muitas vezes agradecendo a ele por todas as coisas que ele faz nas nossas vidas. E Tiago diz que tudo de bom chega a nós pelas benditas mãos de Deus. Então essa é a visão do início da visão que João tem ali no livro, no texto de Apocalipse. Diante disso, querido, nós precisamos aprender algumas verdades que nós já mencionamos, mas que queremos enfatizar de novo. Diante da visão de João, nos resta, primeiramente, que a gente reconheça Deus como ele é.
Reconheça que Ele tem domínio, está sentado no trono, Ele é soberano, está sentado no trono, Ele é um Deus de justiça, é um Deus de pureza, é um Deus de misericórdia, é um Deus que julga, e nós devemos reverentemente nos aproximarmos dele. Às vezes a gente quer se aproximar de Deus de qualquer maneira, não deve ser assim. Também a gente é desafiado nessa visão a nos submetermos a Deus, a lançar as nossas coroas diante de Deus, isto é, nos submetermos a Ele, assim como os 24 anciãos, eles se prostram. Nós devemos nos submeter a Deus, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Além disso, nós também somos desafiados a adorar a Deus, conscientes do que Ele é e conscientes de tudo que Ele faz por nós. O texto diz que os 4 animais, eles adoram a Deus dia e noite. A nossa adoração precisa ser constante. Não precisamos esperar para estarmos no templo para adorarmos a Deus. Devemos adorar a Deus todos os dias e de forma que nós sempre estejamos elogiando a Deus com nossas palavras, mas elogiando a Deus também com o nosso agir, com a forma como nós agimos para com nossas famílias, para com as pessoas com quem nós trabalhamos, para as pessoas que nós convivemos em nosso dia a dia. Assim, queridos, esse início da visão, ela traz para a gente essa reflexão e que nós possamos, com muita humildade, nos aproximarmos de Deus e com muita humildade saber que, assim como João pôde entrar, nós também podemos entrar na presença de Deus pela pessoa de Jesus, como diz o autor de Hebreus. Então, nós temos a mesma, olha só, nós temos o mesmo privilégio de João, de chegar à presença de Deus. João, de uma forma muito linda, e nós também de uma forma fantástica, por meio de Jesus. Deus abençoe a gente. Vamos orar? Mais uma vez? Pai querido, obrigado por essa lição. Obrigado porque Tu és digno, como diz a nossa lição, de receber honra, glória e poder. Receba de nós, nesta manhã, a honra e a glória e poder pelo que o Senhor é, toda essa beleza que o Senhor é, e também, ó Deus, pelo que o Senhor faz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, queridos. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês honrem, glorifiquem, exaltem a Deus durante esta semana.